Ok, o René Descartes, ele propôs questionarmos tudo, e assim deve ser, questionar tudo, questionar inclusive os nossos próprios pensamentos, nossas próprias deduções, o que nós já deduzimos ou concluímos a partir das nossas observações e experimentos. Muito bem, a sociologia ela precisou nascer porque surgiu um fato novo no Ocidente, particularmente na Europa, na Inglaterra, na França, mais tarde nos Estados Unidos, na Alemanha, né? Um grupo grande de pessoas trabalhando em fábricas, né? E de repente questionando suas condições de trabalho. Na Inglaterra, por exemplo, um cidadão chamado Ned Ludd, que era uma espécie de precursor do sindicalismo, né? Ele chegou à conclusão que a grande adversária dos trabalhadores eram as máquinas e propôs quebrar máquinas. Havia músicas dos quebradores de máquinas e tal. Foi um movimento conhecido como movimento ludita, né? E máquinas eram quebradas. Esse movimento repercutiu na França com os sabotadores. O sabot é o tamanco, né? A palavra para francês para tamanco. Os caras pegavam o tamanco, tacavam na engrenagem das máquinas, quebravam as máquinas. Imediatamente os patrões, que, como só ia acontecer em toda a sociedade humana, mandam na justiça e nos parlamentos. Os parlamentos fizeram leis condenando à morte quem destruísse máquinas. Portanto, o movimento ludita acabou porque quem quebrava uma máquina era enforcado, né? Mas essas lutas iniciais de trabalhadores contra a injustiça que estavam sofrendo levaram à reflexão. E a melhor reflexão, melhor ferramental para essa reflexão sociológica, ela vem particularmente de Hegel. A fenomenologia do espírito é provavelmente a maior, melhor obra filosófica já escrita nos últimos tempos. É espetacular, recomendo, e traz aqui alguns aportes fundamentais para o conhecimento da realidade social, né? O principal aporte, a meu ver, é a questão do todo, a questão do povo, do espírito de um povo, Volksgeist, né? O espírito de um povo, como Hegel chama. O povo pré-existe ao indivíduo. Veja, eu estou usando um idioma que pré-existe a mim, o idioma português. Eu estou morando numa casa que pré-existe a mim e eu não saberia construir, não saberia fazer planta. Eu leio livros que eu não sei confeccionar, eu não sei montar. Óbvio, escrever sim, né? Ler também. Mas, eu estou falando diante de uma máquina que não tem a mais nebulosa ideia de como é que funciona. Eu sei que funciona, e sei como funciona, né? Mas eu não sei exatamente, eu sei como usar, melhor dizendo, né? Eu não sei como é o funcionamento interno da máquina ou do computador, que eu acoplo a ela daqui a pouquinho. Mas enfim, todas essas coisas pré-existem a mim. Nós somos tributários de toda uma cultura que pré-existe a cada um de nós. A ilusão de que somos sozinhos, ela é desmontada facilmente, até pelos hindus. Na teologia hindu, mitologia hindu, se preferir, diz assim: crer que somos sozinhos é que é ilusório. Nós, seres humanos, somos como os galhos de uma árvore ou como as ondas de um oceano. O oceano é real, cada onda é ilusória, a espuma é ilusória, a árvore é real, cada galho é ilusório. Eu diria, para fazer um paralelo com o Hegel, que utilizava a metáfora da floresta e da árvore. A floresta é o povo, a árvore é o indivíduo, né? Que nós somos como árvores de uma floresta. E no momento em que você analisa toda a dinâmica da floresta, todo o ecossistema em torno da floresta, você abstrai em várias circunstâncias o indivíduo. É óbvio
que existem ciências humanas dedicadas ao estudo do indivíduo, né? Você tem medicina, você tem a psiquiatria, você tem a psicanálise, você tem a neurolinguística, neurologia. Há uma série de ciências devotadas ao estudo do indivíduo. Mas a ciência social estuda o povo. E o melhor ferramental para estudar um povo é a dialética hegeliana. A meu ver, conforme adaptada, conforme traduzida num linguajar que eu entendo por Karl Marx. Né? Outra coisa muito importante da dialética hegeliana é considerarmos o movimento. Né? Ele resgata isso de Heráclito de Éfeso naquele aforismo famoso: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. As águas passam, o rio já é outro, e você, quando vai ao rio, já é outra pessoa transformada porque teve suas células renovadas. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. O movimento é dinâmico. Veja o dinamismo, por exemplo, do que aconteceu com a política recente brasileira. Eu não vou entrar exatamente nessa questão agora, vou só tangenciar, ok? Em 1989, todos nós sabíamos que o Partido dos Trabalhadores era de esquerda, que o Partido Comunista do Brasil era de esquerda, que lutava por igualdades sociais, e nós vendíamos estrelinhas para arrecadar recursos, para, enfim, fazer propaganda, conseguir aparecer de alguma maneira e tal. Nós tínhamos clareza que aquele era um movimento que representava o povo, a classe trabalhadora. E havia aquele sentimento multitudinário, tínhamos essa certeza. O mundo se transformou, as coisas mudaram, foram acontecendo ao longo do processo uma série de transformações e por algum motivo tanto o PT quanto o PCdoB optaram por aderir também ao consenso de Washington, por aderir à globalização, na qual o Collor de Mello tentou nos enfiar, Fernando Henrique Cardoso conseguiu, o PT e o PCdoB deram continuidade piorando um bocado. Eles mudaram, não são mais de esquerda. Deixa eu repetir isso, porque talvez fica difícil de entender. O PT e o PCdoB não são de esquerda mais, não. Não é possível, numa sociedade dividida em classes sociais antagônicas, veja, Karl Marx não pregou a luta de classes como a propaganda imbecil faz público. Não, ele detectou uma doença. Como Louis Pasteur detectou a existência do vírus e propôs combater os vírus, Karl Marx detectou a existência de classes sociais antagônicas e propôs meio para suprimir esse problema. Não é para diminuir gradualmente, que isso aí era a social-democracia. Também não é botando fardo em todo mundo, que isso aí foi o socialismo real da Rússia e tal, que já era, acabou. Né? Suprimir as desigualdades sociais, suprimir a luta de classes. E nós estamos vivendo numa sociedade com classes sociais antagônicas. O Brasil tem algumas das maiores riquezas do mundo e alguns bolsões com as locais mais miseráveis do planeta Terra. As desigualdades sociais são enormes. Há que se escolher para quem governar. O PT e o PCdoB escolheram. E falam disso abertamente para todo mundo. Nunca os bancos lucraram tanto quanto no nosso governo. Nunca se ganhou tanto dinheiro quanto esses caras que ganharam um montão de dinheiro, para eles estão governando. Para esses caras que ganharam muito dinheiro. Tirando um pouquinho dos trabalhadores para dar para os miseráveis. Que é uma outra questão, é uma questão de políticas públicas, de assistência social, um assistencialismo que não tem nada a ver com revolução social, com o que o PT e o PCdoB eram em 1989. Hoje não são mais. Não há mais claramente um grande partido de esquerda. Você tem pequenos partidos de esquerda, promissores, mas eu digo até justificadamente sectários. Eles não querem, não admitem muitas alianças esquisitas com outros partidos, até por medo de perder a sua pureza, de perder a sua orientação básica, tá certo? Mas enfim, PT e PCdoB não são mais de esquerda. Então, o que se apresentou para nós recentemente nas eleições de 2014 foi um partido de direita como o PT e o outro de direita como o PCdoB ligados a gente da ditadura militar como José Sarney e Delfim Neto, e do outro lado
Outro partido também de direita, liberal, o PC do PSDB, ligado também a gente da ditadura, como o Jair Bolsonaro e outros, né? Enfim. Qual o diferencial? A ética. O PT diz, fala que eu sou ético, senão vão te prender, fuço teus podres, vão te prender. E está embolado em corrupção, cadeia, coisas de policiais. E o PSDB parece, até aqui, infenso a esse nível de baixaria ética. Se em outros momentos, vamos fazer uma pequena ressalva, se em outros momentos, há mais de 12 anos, o PSDB cometeu deslizes éticos, o tempo passou. Pegar esse viés, o PSDB, num determinado momento, isso foi em 1998, em 98 até aproximadamente 2000, 2001. O PSDB se envolveu numa série de questões que tangenciavam problemas éticos bastante sérios. Não chegaram a ser acusados de crimes e tinham sobre eles uma oposição acirrada do PT. Eles fizeram tudo dentro da lei. Obviamente, modificaram as leis para flexibilizar direitos trabalhistas, para flexibilizar Muito bem, vamos questionar agora a ética do PSDB de ontem e de hoje. Nós já vimos que o PT e o PCdoB ontem tinham uma característica ética diferente da que tem hoje. Eu postulo, é assim que a ciência faz, postula, vejamos se tem razão ou não. A realidade haverá de comprovar. Entre 98 e 2000, o PSDB flexibilizou determinadas normas e implantou determinadas leis sob determinação de Washington e de Wall Street que levaram à privatização de uma série de coisas no Brasil com aspectos miseravelmente positivos e enormemente negativos. De fato, hoje, a maior parte da população brasileira precisa trabalhar mais por uma quantidade menor de recursos em termos de salário. Isso quando consegue emprego. O desemprego aumentou de maneira explosiva e não há boas estatísticas para nós aferirmos isso, né? A percepção geral é que há um desemprego fora de controle e que há também um descompasso muito grande entre a maneira como se vivia antes da década de 80 e a maneira como se vive hoje, em termos de segurança, em termos de educação, em termos de saúde. A meu ver, o erro mais grave, os erros mais graves do PSDB no poder foi privatizar a saúde e a educação. E se cometeram erros éticos ou deslizes éticos, como disse aquele Sérgio Mota, né, no limite da irresponsabilidade e tal, ora bolas, todas as agremiações políticas e seres humanos podem mudar. Eu postulo que o PSDB mudou. Não tenho certeza se eles seriam capazes de reverter aquele processo deletério de privatização. Torço para que a saúde e a educação sejam retiradas, torço para que a saúde e a educação sejam retiradas da esfera privada, que sejam integralmente públicas novamente, como são na Escandinávia, como são nos países que dão certo do planeta Terra. Já há bons exemplos disso, não há porque nós seguirmos os piores, que são os Estados Unidos, das piores saúdes públicas do mundo. Não é necessário seguirmos o exemplo dos piores, só porque estamos numa situação quase colonial, né? Mas
postulo que o PSDB tem hoje, sim, as condições éticas de conduzir o tipo de reforma que o Brasil precisa. Ou seja, limpar a criminalidade do poder, restaurar a honra e a dignidade à esquerda, que até isso esses desgraçados tiraram, roubaram de nós. O PT e o PCdoB tiraram a honra, a dignidade da esquerda, conspurcaram o vermelho da esquerda, confundindo com o vermelho de criminosos, né? Eu acredito que o PSDB tenha a possibilidade, inclusive, de resgatar isso, né? Posso estar certo, posso não estar certo. O futuro dirá, ok? Em termos de criminalidade, o PT, por mais que procurasse e tentasse, não encontrou coisas tão significativas quanto eles do PT e do PSDB, do PT e do PCdoB se envolvem hoje, né? Você tem aí gente do PCdoB como o Orlando Silva, gente do PT como poxa vida, o Delúbio Soares, o José Genuíno, José Dirceu, gente que se poluiu monstruosamente. E olha, não foi falta do PT buscar no PSDB deslizes éticos para acusá-los de qualquer coisa. Houve até um movimento fora FHC, não foi avante. Não conseguiram encontrar uma motivação qualquer. Não foi falta de investigar, pelo contrário, foi falta de encontrar mesmo. Vamos garantir que o PSDB tenha cometido deslizes éticos. Postulo que hoje são capazes de suplantar isso. Agora eu peço um segundo, que eu preciso aprofundar essa temática mais sociológica, explicar o que é sociologia e fugir desse exemplo que, peço desculpa mais uma vez, tornou-se um pouco maior do que eu gostaria. Mas eu volto na sequência. Obrigado até aqui.